entendesse, né, a intervenção de Jesus Cristo, entendesse o que significa o pão que desce do céu. E é por isso que Marcos está falando que eles não entenderam e não compreenderam o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. Então havia sim uma compreensão muito rasa, muito rala do que significava Jesus Cristo, principalmente aos discípulos. Daí Jesus os compelir a entrarem no barco e saírem daquele lugar, porque as pessoas queriam levantar Jesus como rei, como governador. Dando continuidade, a palavra do Senhor diz de que, e não no texto de Marcos, eu só vou falar, mas não está no texto de Marcos, eu vou ler um pedaço que está em João capítulo 6, que é exatamente o paralelo, né, da multiplicação dos pães, mas também é o paralelo de quando a tempestade cai, né? João 6, eu vou ler em Mateus, desculpe, Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4 é a mesma passagem, eu só vou ler essa parte aqui, diz assim, no versículo 25 de Mateus 14. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Então, a mesma linha de raciocínio e principalmente a colocação dos conceitos, né? Desculpe. Principalmente a colocação dos conceitos. Ele diz assim: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Tende bom ânimo, dê continuidade à vida. Permaneça crendo, permaneça andando, avançando, conquistando. O Senhor está no controle. Segundo, ele diz o seguinte: sou eu, esse Jesus. O nosso Senhor e Salvador tem todo o poder, toda a competência, toda a autoridade para nos levar a outra margem. E em terceiro lugar diz assim: não temais. E o medo que nós temos, a insegurança que nós temos, toda a dificuldade, toda a intimidação pelo ambiente, pelas circunstâncias, não podem ser motivo para que nós paremos ou paralisemos. Por quê? Porque o Senhor está dirigindo, o Senhor está indo avante e Ele vai completar a obra que um dia Ele começou em nós. E a palavra do Senhor diz assim no versículo 28, respondendo-lhe Pedro disse: se és tu, Senhor, manda ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Então, você tem esse sinal, né, que João fala de sinal e Mateus chama de milagre. Por quê? Porque quando Pedro sai, e a gente sempre fala, né? Quando Pedro sai, Pedro é o segundo homem no universo a andar por sobre as águas. Primeiro foi Jesus, segundo é Pedro. Então, às vezes as pessoas comentando esse texto dão uma depreciada em Pedro, né? Fala assim: ah, mas ele não creu, ele olhou para os lados. Não, ele andou, pouco mais andou. Não sei se foi 10 metros, 5 metros, mas eu sei que ele andou, porque a Bíblia fala que ele andou. Ele foi andando em direção a Jesus, só que ele olhou para os ventos, olhou para a tempestade, olhou para as circunstâncias e ficou com medo. Então, ainda que Jesus tenha falado, né, não temais, não, desculpe, tem de bom ânimo, não sou eu, não temais.
Imediatamente depois, Pedro passa pelos mesmos sentimentos. Ele não teve bom ânimo, ele não entendeu quem era Jesus, e em terceiro lugar ele ficou com bastante medo por causa da tempestade, por causa da escuridão, de uma série de coisas. Então, por que o Senhor, e aqui no livro de Mateus, insiste nesse texto e insiste também no sentimento de Pedro? Exatamente para entendermos que são questões e são situações e circunstâncias normais no nosso cotidiano. O que nós precisamos fazer é pensar o que fazer com isso. Ou seja, estou com medo, estou com a minha capacidade de vigor, de vitalidade, um tanto quanto comprometidos por causa de tudo aquilo que estou passando e vivendo, estou meio desanimado, estou meio, com sentimento de derrota, meio frustrado comigo mesmo. Mas Pedro grita: Senhor, salva-me. Então, nós precisamos trabalhar o que a todo momento, a todo dia. É exatamente a nossa conexão com Deus, a nossa conexão com Jesus, a nossa íntima relação com Ele, cada dia mais, porque na nossa relação com Ele, ainda na nossa fraqueza, diz o fraco, sou forte, nós estamos, voltai, ó presos de esperança, Então estamos aprisionados na esperança daquele que era, é e há de vir Jesus Cristo. E quando nós estamos ancorados, conectados, anexados ao Senhor, como diz lá em João 15, porque Ele é a videira verdadeira e nós somos quem? Somos aqueles galhos que fomos enxertados nele e por causa dele nós temos vida. Então, estamos começando o mês de novembro. Agradecidos, nós vamos orar daqui a pouco em gratidão pelo mês de outubro, em gratidão pelos 10 meses que nós passamos do ano de 2021. Tanta coisa aconteceu, mas o Senhor nos trouxe até aqui. Mas também em gratidão por aquilo que o Senhor fará. E quando nós estamos reconhecidamente, presos na esperança que se chama Jesus Cristo, conectados à esperança e todas as palavras e promessas que o Senhor tem por realizar na nossa vida. Então, nós viveremos um mês de novembro maravilhoso e muito especial. Então, a Bíblia fala aqui que Pedro olhou para o Senhor Jesus. Enquanto ele estava olhando para o Senhor Jesus, enquanto ele estava com seu foco, enquanto ele estava com a sua, de maneira determinada, saindo do barco, pisando o primeiro pé, depois o segundo passo, depois o terceiro passo, e olhando para Jesus, ele andou. As circunstâncias não o atingiram, mas quando ele começou a olhar para os lados, começou a pensar a respeito daquilo que estava acontecendo, ele afundou. Mas ele clamou: Senhor, salva-me. E hoje nós clamamos diante do Senhor: salva-nos, salva-me. Nas minhas intempéries, na minha incapacidade, nos meus problemas, nas minhas condições, nas questões financeiras, materiais, profissionais, na minha relação, na minha família, no meu casamento, em várias áreas. Senhor, salva-me. Por quê? Porque quando Pedro disse isso, a Bíblia diz que o Senhor vai em socorro de Pedro, toma ele pela mão, voltam andando e entram no barco em segurança. E depois, claro, chegam à outra margem. Então nós hoje, nós vamos orar e vamos mais uma vez nos colocarmos rendidos, derramados, completamente humilhados diante do Senhor, para que Ele possa fazer aquilo para o qual um dia
nós existimos. Um dia o Senhor profetizou e planejou e projetou a nossa vida. E nós chegamos até aqui. Nós somos o sonho de Deus, né? Um projeto, um objetivo que se tornou realidade. Então, nós vamos em gratidão louvar ao Senhor, agradecendo ao Senhor por tudo aquilo que Ele já fez, mas também por tudo aquilo que Ele fará. E no nosso medo, na nossa fragilidade, na nossa intimidação, no nosso desequilíbrio, na nossa insegurança, o Senhor possa nos socorrer e se derramar sobre a nossa vida, sobre a nossa história de vida, e nós possamos alcançar corações, como diz a Bíblia, corações sábios, né? Pessoas, né, no seu espírito humilhados e quebrantados, para que o Senhor faça exatamente tudo aquilo que Ele deseja. Existe uma obra a realizar, existe todo um projeto, um propósito de Deus a se cumprir na nossa vida. E nós queremos nos abrir e criar um ambiente, um campo favorável, para que o Senhor deposite todo o seu propósito. E nós vivamos a par e passo, a flor da nossa pele, aquilo que Ele deseja sobre a nossa casa, sobre a nossa vida, sobre a nossa família, sobre a nossa vida profissional, financeira, material, em nome de Jesus. Porque nós temos que ter gratidão. A Bíblia fala, né, Paulo fala aos Tessalonicenses, em tudo dai graças. Então, o que a Bíblia fala? Em tudo. O que é tudo? Tudo é tudo. Mas a Bíblia fala também, em tudo dai graças no nome de Jesus Cristo. Por quê? Foi Ele quem proporcionou. Foi Ele quem abriu as portas da possibilidade para que nós chegássemos até aqui, em nome de Jesus. Vamos orar? Vamos colocar diante do Senhor? Vamos orar e desejar que realmente o Senhor tome a frente da nossa vida, nos segure pela mão, nos levante e nos leve, né, ao seu propósito perfeito em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós tomamos os nossos pedidos diante do teu altar, nossa vida, nossa casa, nossa família, nossos queridos. Senhor, derrama-te sobre nós e que nós possamos viver, ó Deus, de uma maneira tão poderosa, maravilhosa, aquilo que o Senhor tem por sobre a nossa vida. Porque entre o nosso plano, entre o nosso desejo, o nosso projeto de vida e o teu, nós abrimos mão do nosso, como Jesus fez no Getsêmani. Ele abriu mão da vontade dele e ficou com a vontade do Pai. E nós hoje abrimos mão da nossa vontade, para que a vontade do Pai se manifeste, para que todo o seu propósito, todo o seu projeto encontre em nós, no nosso coração, na nossa vida, um ambiente para que esse propósito se manifeste e se torne realidade no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, nossa vida profissional, nossa vida financeira, material, os negócios, os empreendimentos, tudo aquilo que desejamos. Derrama-te, ó Deus, com o teu mover e o teu poder. E ao mesmo tempo nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória. Senhor, em nome de Jesus, nós colocamos o nosso coração te pedindo perdão, ó Deus, por todas as vezes que, como Pedro, nós titubeamos, nós nos desequilibramos, nós começamos a afundar por causa da nossa incredulidade, por causa da nossa falta de fé, de foco, de firmeza, de concentração nas tuas promessas, na tua palavra. Senhor, nós te clamamos, derrama-te, perdoa-nos, porque nós queremos viver, ó Deus, aquilo que o Senhor tem para nós, porque é perfeito, porque a tua vontade é boa, é perfeita e agradável em nome de Jesus. Por isso, ó Deus, derrama-te sobre a nossa casa, a nossa família, os nossos queridos. Ó Deus, que nós temos intercedido, clamado, que o Senhor possa realizar a tua obra de milagres, de senhorio, de salvação sobre cada um deles, e nós possamos todos
agradecer, engrandecendo o nome, celebrando o nome daquele que era, é e há de vir, Jesus Cristo. Por isso, derrama-te sobre nós. Também, ó Deus, sobre o nosso país, o nosso Brasil. Nós te louvamos, te agradecemos pelos livramentos, mas ao mesmo tempo te clamamos, quebra a maldição, sara a nossa terra, perdoa-nos no nosso pecado como nação, como povo brasileiro. E quanto a nós que estamos aqui, abençoa-nos, idosos, avós, tios, pais, marido, esposa, todos, filhos, netos, genros, noras. Senhor, derrama-te com a tua graça, visitando-nos com cura, toda enfermidade no corpo, toda enfermidade na alma, todo sentimento de depressão, de angústia, de aflição, de tristeza, nós repreendemos, eu repreendo, e que a glória, a presença, o poder, o mover do Senhor se derrame poderosamente, libertando, restaurando, renovando, revigorando. Ó Deus, em nome de Jesus. Também, ó Deus, toda enfermidade no corpo, células, sangue, órgãos, membros, recebam a vida, recebam o poder da vida, o poder da saúde. O Jeová Rafá se manifeste sobre a tua vida, sobre a tua casa, a tua família. Todos que ouvirão, assistirão em algum momento, em algum horário, algum dia, a glória, a graça, a presença, o poder se derramando, o poder de Deus, o poder da ressurreição se manifestando sobre cada um. E nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória. Derrama-te, ó Deus, derrama-te sobre o nosso mês de novembro. Que seja um tempo muito especial de boas notícias, de conquistas, realizações que até hoje, até agora, seria impossível aos olhos humanos, mas aos olhos do Senhor. Nós somos daqueles que saímos da tempestade, saímos do mar encapelado, dos ventos, das ondas altíssimas, e estamos indo, sendo conduzidos por aquele que é Senhor e Salvador, Jesus Cristo, que propôs nos levar a outra margem. E por causa disso, Senhor, nós saudamos, louvamos, engrandecemos, ó Deus, e agradecemos ao Senhor por tudo. E que nós cheguemos, ó Deus, à plenitude desse ano. Por isso, ó Deus, tudo aquilo que estava impedindo, obstruindo, ó Deus, tudo aquilo que estava sendo empecilho, nós repreendemos da nossa vida. Nós repreendemos do nosso trabalho, nós repreendemos dos nossos negócios, nós repreendemos, ó Deus, seja de maneira espiritual, de maneira humana, de maneira administrativa, seja o que for, nós repreendemos e declaramos o poder da vida, as boas notícias, a capacidade de conquista e realização. E nós louvaremos ao Senhor e daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus, que o amor do Deus Pai Todo-Poderoso, que fez o céu e a terra e a vida vitoriosa em Jesus Cristo, e as consolações do Espírito Santo da promessa, estejam sobre a tua vida, a tua casa, a tua família, os teus queridos, e que nada e ninguém possa te separar do amor de Deus. Porque Paulo já diz lá em Romanos 8, né? Ninguém te poderá separar do amor de Deus em Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? E se o Senhor é o nosso pastor, de nada nós teremos falta. Amém? Um beijo para você, uma segunda-feira maravilhosa, para você que está trabalhando, para você que vai trabalhar, uma segunda-feira aos olhos humanos, uma segunda-feira meia, né, fraquinha, para nós seja o dia que o Senhor preparou em alegria. Nós vivamos a flor da nossa pele. E ao mesmo tempo, para vocês que estão aí, né, curtindo aí um feriado, um final de semana prolongado, Deus te abençoe também e que o Senhor te dê muito além daquilo que você possa pensar ou imaginar. Então, amanhã, terça-feira, às 10 horas da manhã, estaremos aqui de volta. Um beijo para você, fique na paz, uma segunda-feira maravilhosa e um mês de novembro inesquecível. Em nome de Jesus. Fique na paz. Tchau, tchau.